Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aqui no canal eu gosto de falar sobre autoconhecimento, espiritualidade, a minha experiência, tudo que eu venho aprendendo nessa caminhada do despertar espiritual. Nesse vídeo eu gostaria de fazer um mergulho com vocês sobre o inconsciente, essa parte nossa que também é chamada da criança interior ferida, porque eu vejo que existe uma grande necessidade no mundo da gente se tornar alguém no mundo, da gente performar, conquistar as coisas materiais. Existe sim essa necessidade e tá tudo certo com isso. Só que você pode fazer isso e ao mesmo tempo você pode também despertar um lado seu, trazendo mais consciência para quem você é, para como você realmente é. Porque enquanto o mundo tá nos cobrando performance, enquanto o mundo está dizendo, seja produtivo, tenha uma rotina mais regrada, seja disciplinado, conquiste coisas, enquanto o mundo está te dizendo, você tem que se tornar alguém, eu te digo, respira, porque antes de você se tornar alguém, você precisa fazer um mergulho em si mesmo. E nesse mergulho você acessa o seu inconsciente, acessa dores do seu inconsciente, que elas precisam ser liberadas, precisam ser curadas para que você se torne alguém diferente, alguém que vai conseguir performar melhor no mundo, que vai construir uma vida melhor. É como se a cada passo dado em direção a esse inconsciente, é como se fôssemos criando uma ponte, religando nossa mente com o nosso coração. É como se fôssemos construindo uma base interna, principalmente se faltou lá na sua infância. E você percebe isso através dos seus padrões. Então, através de padrões de autossabotagem, de muita crença de escassez, complexo de inferioridade, baixa autoestima, você vai percebendo o quanto você tem um eu que está muito ferido. Por isso a importância de olhar para essa parte nossa. Só que não é tão simples. Como é uma parte reprimida, nós não estamos conscientes dos conteúdos de tudo que está ali. E diferente do que muitos dizem, que esse inconsciente é sobre o passado, na verdade, pode ter acontecido no passado, só que esse inconsciente está aqui agora. Ele está no presente junto com a gente, porque ele rege a nossa vida. Ele é basicamente 95% da nossa mente. Então, nós estamos o tempo todo, basicamente, no automático, nesse inconsciente, sendo regidos, né, sendo guiados por esse inconsciente. Por isso, a importância de olhar para essa parte nossa. Como que é feito isso, né? Como que você consegue começar a acessar esse inconsciente? O que foi me ajudando foi entrar em contato com o que eu sinto. Então, esse é o primeiro passo para você voltar a sentir você. Se você é uma pessoa que sempre rejeita seus sentimentos ruins, aqueles sentimentos negativos, e que você sempre tenta se anestesiar, você está reprimindo e isso está virando sombras no seu inconsciente. Então, a partir do momento que você começa a se conectar com os sentimentos, foi o que eu comecei a fazer, é como se eu fosse construindo um relacionamento com essa parte minha. Se você foi uma pessoa como eu, que viveu muitos anos, muito da sua vida, apenas vivendo o externo, querendo conquistar as coisas, querendo focar no trabalho, focar no externo, em relacionamentos, e não se deu atenção, não deu atenção para essa parte ferida sua, e se você também foi uma pessoa que rejeitou muito essa parte ferida e culpou muito essa parte por ter raiva, por ter medo, por ter bloqueios, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade nessa reconexão, o que é natural, porque não é tão simples e nem é tão rápido. E para falar a verdade, nem é para ser. É para ser uma construção de um relacionamento entre essa parte consciente, que é essa parte sua agora que está aqui me escutando, me vendo, com o seu eu inconsciente, com essa parte ferida em você. E o seu inconsciente não é só feridas, só que isso daí é um papo para um outro vídeo. Aqui nós vamos focar na parte que está ferida. Então você vai construir um relacionamento entre você e essa parte inconsciente. Então, por exemplo, quando eu estou no estado alterado de sentimentos, quando tem sentimentos engatilhados em mim, sentimentos de dor, sento aqui perto da cama, encosto na cama, né, sento no chão e me permito sentir. Então, a partir do momento que você começa a se conectar com os sentimentos, foi o que eu comecei a fazer, porque ao fazer isso, você não está apenas se dando permissão de sentir, também, principalmente você está se dando permissão, mas você manda um recado para esse inconsciente, você manda um recado de eu não te rejeito mais. Então, eu posso estar me sentindo rejeitada nesse momento por alguém, eu posso estar me sentindo com complexo de inferioridade, incapacidade, eu posso estar brava, né, com raiva, eu posso estar mal. Só que eu estou aqui, eu estou presente e eu não vou fugir mais. Então, você está mandando esse recado para o seu inconsciente, para essa criança interior. Você não está mais só. Agora eu estou aqui. E eu vou carregar isso com você, eu vou te ajudar.
Mas nem tudo são flores, eu preciso falar sobre isso, e eu preciso já falar sobre isso logo de cara, porque todas as vezes que eu ia tentar me reconectar, que eu fechava os olhos, que eu ia tentar falar palavras de afirmação, tipo assim, você é maravilhosa, você é incrível, tudo vai dar certo, você é capaz. Quando apenas eu tinha intenção, só que eu não tinha entrega, eu não tinha presença, eu não tinha constância, era apenas para que eu conseguisse performar melhor, sabe? Então, essa parte ela sempre me rejeitava. Porque você é inteligente, só que o seu inconsciente também é inteligente. O seu inconsciente, ele sabe quando você está apenas querendo manipular ele. Ele sabe quando você não quer realmente se entregar ao seu processo de cura. Então, se você vir apenas com uma energia de pressa, de vamos logo, cura logo, vamos logo, quero me livrar de você porque você não está me fazendo bem. E eu tô rindo porque eu passei por isso, sabe? Era uma energia de pressa, de eu preciso me curar logo. Essa parte está me atrapalhando, essa parte ferida, esses bloqueios, e eu quero me livrar de tudo isso. Enquanto eu estava nessa energia, nada fluía. Essa construção desse relacionamento, sabe? Essa religar, né, a mente com o coração não funcionava. Então, nesse primeiro momento, eu precisei de uma certa ajuda externa. Eu fiz Theta Healing, fiz pranayamas também, eu fiz meditações profundas. Eu tive ferramentas externas, tem pessoas que usam hipnose também, PNL. Eu, particularmente, não fiz. Então, conforme você vai dando esse espaço do sentir, parece que o sentimento ele vai se intensificando, sabe? Ele vai aumentando, crescendo dentro de você, como se ele fosse consumir você. Você vai sentir que esse sentimento vai tomar conta de você, como se ele fosse te engolir, como se ele fosse te sufocar. Mas permita, sinta, mesmo que aos poucos, sabe? Se você não aguentar ficar muito tempo, tudo bem. Mas no outro dia que você estiver mal, você volta. Que assim você vai mostrando pro seu inconsciente: eu te dou presença, eu te dou constância, eu estou aqui, você não está só. Porque você concorda que essa é a base de todo relacionamento? Quando você vai construir um relacionamento com outra pessoa, não é isso? Não é isso que a pessoa espera? Presença, constância, amor. Então você está aprendendo aqui a se acolher. Você está aprendendo o que é acolhimento. E como eu disse, acolhimento não tem espaço para culpa, nem para crítica, nem para julgamento, nem para você sentir raiva de você por você não estar bem. Essa reconexão ela é muito importante porque você pode pensar o seguinte: ah, mas isso não vai resolver, isso não vai me curar, não é só isso. E eu pensava isso também, eu pensava dessa forma, que só eu ficar sentindo não ia resolver nada. Por isso que eu fugia. Por isso que quando eu estava mal, eu sempre buscava me distrair. Eu sempre pegava o celular, ligava a televisão, ia para casa de alguém, chamava alguém, sempre buscando essa fuga, né, do sentir, essa fuga do eu tenho essa parte em mim que eu não gosto e eu só vou ignorar ela até ela se calar, até eu deixar de sentir ela, entende? Até eu anestesiá-la. E isso não é resolver. Isso não é se curar, nem se livrar também. Na verdade, essa parte, ela só tá ganhando força. E quando ela emerge, ela vem com tanta força que geralmente acontecem as catarses, as explosões emocionais, o descontrole. É por causa dessa repressão. Você tá reprimindo, você não se permite sentir, e quando vem, ela vem com total força. E só sentir não é tudo. Só que eu preciso falar primeiro do sentir, pra gente poder aprofundar depois, falar dos programas, falar da Matrix, falar de outras coisas mais profundas. Mas isso aqui também é profundo e também é importante, é o primeiro passo. Mas é muito importante, porque se você está tentando se tornar alguém no mundo sem ao menos se olhar para quem você é agora, você não tem essa base interna, essa sustentação dentro de você. Porque se você é a pessoa que sente raiva, você sente raiva de você por você estar mal, se você se culpa por você estar mal, se você fica se cobrando: ah, eu preciso estar bem, preciso estar em paz, eu preciso ser aquela pessoa gratiluz, sabe? Preciso ser aquela pessoa que tá sempre numa boa, aquela pessoa sempre positiva, autoastral, preciso ser produtiva, produtivo. Porque uma coisa é a gente estar no mundo, estarmos lá no trabalho e você ter que vestir uma máscara e desempenhar sua função, atender seus clientes, se relacionar com os clientes, com os outros funcionários. Uma coisa é você ter que usar essa máscara para você fazer um trabalho. E o máximo que você vai conseguir quando você não estiver bem é ir para o banheiro, ficar 5 minutos lá, respirar fundo, vestir a máscara de novo e voltar. Mas quando você está só, você não precisa fazer isso. Você não precisa ser assim com você. Quando você estiver só, se permita sentir, de verdade. Se permita sentir o que realmente você tem aí dentro de você. Quais sentimentos, quais emoções, né? O que está emergindo dentro de você. Quando você se frustra, quando você se sente
injustiçado, humilhado, quando você sente que rejeitado, quando você se sente incapaz, quando você se depara com crenças limitantes, com crenças de escassez, por exemplo, como você se sente? O que emerge? O que te deixa mal? Quando você estiver mal, estiver sozinho, se permita sentir. É sobre isso. Eu sei que lá na vida, lá fora, trabalhando, você não vai ter tempo para fazer isso. Não vai ter um espaço, não tem como você fazer isso. Mas quando você estiver só, pode. Falando como amiga mesmo. Se permita estar em você, voltar a habitar você. Que agora é o segundo passo. O segundo passo é extravasar. Você vai dar um jeito de, principalmente se for raiva, você vai dar um jeito de extravasar essa raiva. E eu vou falar algumas coisas que eu já fiz e até faço quando preciso. Você vai, quando você estiver com muita raiva, primeiro você senta e sente essa raiva. Quando ela chegar no ápice, você falar, não aguento mais, eu tenho que gritar. Você vai pegar um travesseiro, vai abafar e vai dar um grito. Você não controla, você grita no travesseiro. Você pode também aprender a gritar sem sair o som, sabe? Só extravasando mesmo, liberando a energia, porque senão vai assustar as pessoas. E pode ser, né, que não sei onde você mora, né, se é possível fazer barulho, se você mora no apartamento talvez não dê com outras pessoas, mas você vai dar um jeito de extravasar isso. Até você sentir que a tensão diminuiu, que a tensão liberou. Você pode unhar, tá? Você pode apertar, sabe, a almofada, o travesseiro, até você sentir que no seu corpo o alívio, sabe? E pode parecer engraçado, só que funciona. Porque a raiva, ela te contrai. Tanto que a raiva dá muita dor, né? Muita dor muscular. Então, principalmente se for raiva, você vai se permitir extravasar essa raiva. Ou gritando, ou socando um travesseiro, ou... não sei, você pode intuir também alguma outra forma. Por quê? Porque se for uma energia, a raiva é uma energia ativa, né? Mas se for uma energia de melancolia, de tristeza, de decepção, de ressentimento, ela já pode ir para um lugar de choro. Então, você pode ter uma catarse, que você vai chorar muito. E você se permite, principalmente os homens, tá? Os homens não se permitem muito chorar, né? Dependendo da criação que você teve, a construção interna que você teve, talvez você nunca se permitiu chorar. Então, quando você sentir que é tristeza, que é mágoa, que é um sentimento de impotência, de fracasso, se permita chorar. Coloque para fora essa emoção. Você tem que dar um jeito de extravasar as suas emoções, seus sentimentos. E mulheres, eu falei homens, né? Mas tem muitas mulheres bloqueadas também na questão do choro, de não se permitir chorar, de sentir vergonha de chorar, de achar que está sendo fraca, ou vitimista, ou fazendo drama, e nunca se permitiu sentir, simplesmente dar voz para essa criança que está tão ferida, que já passou por tantas coisas, e tudo que ela quer é chorar, extravasar e falar, chega, sabe? Para de me reprimir, me deixa gritar e chorar, e me deixa sentir, porque talvez você viveu a vida toda ignorando essa criança. E ela precisa ter o direito de sentir, ela precisa ter o direito de chorar, ela precisa ter o direito de trazer à tona essa dor que ela carrega e joga isso para o universo, porque o divino, ele sabe como transmutar toda essa energia que você está liberando e ele vai te devolver essa energia renovada, uma energia purificada que vai voltar para o seu ânima, vai voltar com uma energia ativa de vida. Porque, na real, quem faz a cura é o divino. Nós, aqui, o consciente, falando da nossa parte consciente, nós só podemos tomar a decisão de caminhar, de fazer, de estar, sabe? Você só toma a decisão, eu quero me curar, eu quero estar aqui e fazer a minha parte. E dar esse espaço na direção da sua criança. E se ela estiver muito ferida com você, ela não vai te aceitar no começo, mas você continua o seu processo de construir essa ponte, construir esse relacionamento, e ela vai abrindo espaço para você com o tempo. Ela vai percebendo que você não tá lá para manipular ela, você não tá lá para apressar ela, para retraumatizar ela, com pressa, com cobrança, com crítica, rejeitando ela, querendo que ela suma. Não, com o tempo, você fazendo dessa forma, ela vai perceber, esse inconsciente vai perceber que você não é uma ameaça, que você não tá tentando acabar com a raça dele, mas que você tá amando, sabe? Você tá amando incondicionalmente, amando, mesmo que ele esteja ferido, mesmo que ele esteja mal, você não o rejeita mais. Você não exige perfeição mais. Você só quer estar ali e ajudar, e curar, e liberar, e acessar o que precisa ser acessado para você liberar. E nisso, o seu superior só estava esperando isso, só estava esperando a sua presença, o seu amor, a sua autorresponsabilidade com você mesmo.
Então, conforme você vai fazendo esse movimento, o seu eu superior, o divino, a consciência, como você prefira chamar, já está ali para te ajudar nessa cura, nessa transformação que você está vivendo.